Então, pessoal, nós vamos ver no nosso próximo slide que existem mecanismos de funcionamento dessa estrutura organizacional, esse arranjo interfederativo, né? O primeiro mecanismo é a adesão voluntária mediante um instrumento chamado Acordo de Cooperação Federativa do Sistema Nacional de Cultura entre a União, por intermédio do Ministério da Cultura, e os estados. Então, de um lado está a União, de outro lado estão os estados. E o acordo estabelece o que cabe a cada parte, tendo em vista o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura. O outro mecanismo, que é um mecanismo de integração e articulação, é exatamente a estrutura conselhista. Ela articula os diferentes níveis de governo entre si, então federal, estadual, municipal, e a sociedade civil, por meio dessa estrutura de conselhos, visando a construção de políticas públicas culturais coerentes e eficazes, né? Ou seja, que façam sentido do ponto de vista da abordagem da cultura e que sejam eficazes do ponto... O que é ser eficaz? É cumprir aquilo que promete, né? Então, se existe uma programação de espetáculos, se existe uma programação de museus, se existe uma programação de exposições, então que se cumpra aquilo que foi planejado, né? O outro mecanismo é a gestão compartilhada, que é o quê? É a gestão compartilhada das políticas culturais no âmbito do sistema, com a participação ativa dos diversos atores da área cultural, de maneira transparente e democrática, quer dizer, que é aberta, é participativa, né? E são compartilhadas as responsabilidades e os recursos, né? E aí tem o mecanismo seguinte, que é a descentralização dos recursos. O Sistema Nacional de Cultura procura descentralizar os recursos de maneira a promover equitativamente os investimentos e o fomento à diversidade cultural em todo o território nacional. Gente, isso aí é uma coisa importante, tá? Uma das bandeiras do Sistema Nacional de Cultura é exatamente a diversidade, né? A ideia de que não são somente aqueles artistas, e quando eu falo artistas, eu estou dizendo tudo, desde contador de história, até santeiro, até pintores, gente que expõe no MASP, até espetáculos de teatros importantes, até todas essas coisas, manifestações culturais, né? Então, a distribuição equitativa dos investimentos para fomentar a diversidade cultural e artística em todo o território nacional, né? Então, isso aí é um aspecto que é central na gestão da cultura, né? Eles querem fugir dessa tendência que eles, às vezes, na linguagem do setor, eles dizem a tendência a reproduzir apenas a cultura da classe dominante, né? Que é uma cultura mais cara, né? Com coisas mais caras de artistas consagrados, né? E aí, o monitoramento e a avaliação, né? Que eu vou tirar essa barrinha daqui, não sei o que fazer com ela. Mas, enfim, o monitoramento e avaliação através do Sistema Nacional de Indicadores Culturais, né? E de outros mecanismos. Então, o Sistema Nacional de Cultura realiza o monitoramento e avaliação contínua das políticas culturais de maneira a permitir que sejam implementados aprimoramentos das estratégias, das ações, etc. Então, isso aí são os mecanismos de funcionamento. Passando para o nosso próximo slide, nós vamos ver que a cultura tem um plano, né? O Plano Nacional de Cultura. Esse Plano Nacional de Cultura,
ele é um instrumento de gestão de médio e longo prazo, planos sempre são, né, de médio e longo prazo, no qual o poder público assume a responsabilidade de implantar políticas culturais que ultrapassem os limites de uma única gestão de governo. Olha só, isso aí é a mesma estratégia que se adota, por exemplo, com o PPA, né? O PPA, ele começa, ele é formulado, né, no último ano de um governo para valer para os 3 anos seguintes do governo seguinte, né? Então, é essa estratégia, né, de começar um ano antes de acabar uma gestão para se estender até meados da gestão, final, né, da gestão seguinte, quando será feito um outro, né, que vai alcançar a outra gestão. A finalidade disso, gente, é evitar descontinuidades, tá? Então, por isso que tem essa ideia. Agora, os planos, como eles são de médio e longo prazo, eles não se limitam aos 4 anos, né? Que a duração de um PPA são 4 anos. De um plano de cultura, são aí 10 anos. Então, o que tem de importante aqui é que o plano contém um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas que vão orientar a atividade pública na formulação de políticas culturais. Ele foi criado pela Lei de 12.343, de dezembro de 2010, a fim de orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais para garantir a valorização, reconhecimento, promoção e preservação da diversidade cultural do Brasil. Ele foi elaborado após a realização de vários fóruns, seminários, consultas públicas com a sociedade civil. Então, na verdade, mantendo a sua tradição participativa, o plano emergiu de todos esses processos. A partir de 2005, esses processos ficaram sob a supervisão do Conselho Nacional de Política Cultural, né? Lembram que antes, num momento aqui dessa aula mesmo, eu falei que havia uma diferença entre o Conselho de Cultura e Conselho de Política Cultural. E a finalidade dessa diferença era diferenciar, distinguir uma abordagem mais democrática, participativa, de uma abordagem anterior, né, que vem desde lá do Sarney, e que era mais, digamos, considerada mais elitista. Pois bem, o marco importante, né, foi a primeira Conferência Nacional de Cultura, que foi realizada em 2005, após terem sido realizadas as conferências municipais e depois as conferências estaduais, e aí se consolidou tudo na Conferência Nacional de Cultura. E, juntando tudo que foi produzido, então, isso se consolidou no Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado lá em dezembro de 2010. Esse plano teria vigência de 10 anos a partir de 2010. Porém, quando chegou em 2021 e 2022, e não foi formulado um outro Plano Nacional de Cultura, então se estendeu a vigência deste Plano Nacional de Cultura até dezembro deste ano de 2024, né? Então, agora estão sendo feitos, né, em 2024, os movimentos para elaboração do próximo Plano Nacional de Cultura. Ok? Então, nós vamos ver um outro tema em seguida, né? A concluirmos essa discussão do Sistema Nacional de Cultura, né? Vamos prosseguir. Como se financia o Sistema Nacional de Cultura e as próprias atividades culturais, evidentemente, né? Então, os principais mecanismos de financiamento do Sistema Nacional de Cultura são, primeiro de tudo, o orçamento público, que enfim, são as leis orçamentárias,
das quais constam recursos para serem diretamente aplicados no Fundo Nacional de Cultura. Isso aí é uma fonte. A outra fonte são os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais são renúncias fiscais num percentual estabelecido por lei sobre alguns impostos, né? E que deles se extrai um valor que é alocado ao Sistema Nacional de Cultura e às atividades da cultura, e o fundamento legal disso é a Lei Federal do Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, e a Lei do Audiovisual, né? Que estabelecem políticas de incentivo fiscais para fomentar atividades culturais. A Lei Rouanet, ela permite que empresas e pessoas físicas destinem uma parte do imposto de renda devido para projetos culturais aprovados pelo poder público. O mesmo vale para a Lei do Audiovisual. E eu vi um estudo que diz o seguinte, que a maior parte do financiamento à cultura é proveniente de incentivo fiscal, né? Então, e aí tem esse outro fundo, FICART, que é o Fundo de Investimento Cultural e Artístico, criado em 2006, que ele se destina a fomentar projetos culturais por meio de investimentos privados, que o FICART funciona como um fundo de investimento privado dedicado exclusivamente ao financiamento da cultura, que permite que pessoas físicas e jurídicas invistam parte dos seus impostos de renda devidos em projetos culturais, e esse fundo é um fundo de investimento, né? E os investimentos são operados por instituições financeiras capitalizados pela venda de cotas no mercado de valores imobiliários, quer dizer, na Bolsa. E o último mecanismo de financiamento são os fundos de cultura, que, no caso, eles podem ser criados pelo próprio governo federal, pelos governos estaduais, quer dizer, os que quiserem criar novos fundos de cultura, e que eles têm que ser criados por lei como unidade orçamentária vinculada ao órgão gestor. Então, com isso, a gente passou a saber como é que é financiado o Sistema Nacional de Cultura e concluímos aí o estudo do Sistema Nacional de Cultura, ok? Então, até daqui a pouco nós vamos ver um outro sistema, ok? Tchau, então.